Bom dia, gente. O pessoal tá animado hoje. Não liguem não, tá? Se eu começar a tomar água, é que a gente fica com a boca seca aqui em cima, não sei porquê. Deve ser um pouquinho do nervosismo, né? Mas agradeço a presença de todos, né? Nesse dia, nessa manhã. O pessoal aí do fundo tá escutando bem? Sempre pergunto porque o pessoal às vezes reclama, né? Então manda energia aí pra mim, o pessoal, os trabalhadores ali que estão. Então a gente vai falar hoje sobre um assunto complicado e também delicado. Afinal, por causa dessa tal fé que nós tivemos tantas tragédias na história da humanidade, né? Então essa palavra, ela é complexa e difícil de ser entendida. Porque às vezes você pergunta para a pessoa, você fala para a pessoa, você precisa ter fé. Aí a pessoa fica meio sem entender o que é ter mais fé, o que é ter fé. E aí eu vou tentar passar aqui para vocês sobre esse assunto, à luz da doutrina espírita e também um pouquinho de ciência. Para aqueles que acham que fé é só parte teológica, filosófica, está enganado, tá? Então vamos lá. Fernando, apaga essa luz aqui, senão o pessoal não enxerga. Então, a palavra fé, ela tem a origem do latim, tá? Que significa crença. Eu poderia aqui enumerar todas as possibilidades que se pode utilizar a palavra fé na língua portuguesa. Tem até um termo jurídico para a palavra fé, mas nós vamos se basear em uma só, que é a crença, ou seja, a confiança absoluta em alguém ou em algo. Vejam, então fé é uma crença, é você acreditar, confiar absolutamente, ou seja, 100%. Então não existe aquele papo, você precisa ter mais fé. Não, ou você tem fé, ou você não tem fé. Por exemplo, você vai emprestar um dinheiro para a pessoa. Aí você empresta, aí alguém te pergunta, você confia que ela vai te pagar? Ah, confio mais ou menos. Existe isso? Ainda mais com dinheiro, né? Não existe. Ou você confia, ou você não confia. Não tem meio termo aí. A fé é a mesma coisa. Ou você tem fé em algo, ou em alguém, ou você não tem. Tá? Mas a gente vai se aprofundar aqui sobre a parte científica por trás da palavra fé. Até agora eu falei a parte literal. Vamos para a parte científica que vai embasar tudo que eu vou falar daqui por diante. Tá? Então, em meio à infinidade de fenômenos físicos, existem 4 interações fundamentais envolvidas. Essas interações são forças, sendo elas aqui: força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e fraca. Então, tudo que acontece no universo está dentro de leis naturais. Tais leis estão dentro da física, a qual nós conhecemos. Tá? E dentro dessas forças existem 4, que eu citei aqui. A fé, ela também é uma força. E ela está dentro dessa daqui, que é a força eletromagnética. Então, para a ciência, isso é comprovado, tá? Se vocês procurarem no Google, joga lá no Google sobre isso, sobre a fé, à luz da ciência, da física quântica, por exemplo, eles vão falar que a fé é uma força eletromagnética, tá? Então, o ser que foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, ou seja, com a possibilidade de obter algumas faculdades que ele, Deus, tem. E uma delas é o poder, a força de atrair ou repelir as forças. Tá? Então nós, todos aqui, tem a força de atrair ou repulsar alguma coisa ou alguém em nossa vida. Isso é uma força. Tá? Então essa força é muito importante, a gente faz a todo instante, a todo momento, só que a gente não acredita em nós mesmos, né? Então a gente não tem essa noção da força que nós temos, mas temos. E quando essa força eletromagnética dentro de nós, ela é chamada, denominada aqui por nós, de magnetismo pessoal. Quem aqui já ouviu falar em magnetismo pessoal? Já ouviram? Pouca gente ouviu falar, né? Não é possível.
Sério mesmo, gente? Vocês nunca acreditam? Nunca escutaram magnetismo pessoal? Então, eu vou falar aqui para vocês. Então. Olha como o GESB é cultura, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre magnetismo pessoal. O magnetismo pessoal é um campo eletromagnético. Lembra? Nós somos seres que temos essa força. Então, em volta de nós, existe um campo eletromagnético natural que envolve o ser. É um patrimônio do espírito. Ou seja, esse campo magnético que nós temos pertence a nós. É individual, intransferível, tá? Só pertence a nós. A gente pode até doar através de um passe a nossa energia, mas não vai mudar a nossa essência nem a essência do outro. É só uma troca de energia apenas, tá? Que o esculpiu ao longo das vidas sucessivas através do próprio pensamento. Ou seja, nós esculpimos esse magnetismo pessoal que existe dentro de nós. Tá? Então, ao longo das vidas sucessivas, fomos tendo experiências, né? Fomos fazendo algumas coisas, pensando em outras, falando outras, e esses pensamentos foram moldando. É como se Deus desse uma pedra de granito para gente e falasse assim, ó, ao longo das suas experiências, vai lá com o cinzel e vai lapidando ela, pouco a pouco. Então, cada um pegou o seu cinzel, a sua pedra, e foi batendo, até dar forma a essa pedra. Se você olhar, cada um vai ter um tipo de pedra. É bem isso o nosso magnetismo pessoal. E quando eu falo aqui pensamento, eu falo em tudo. Pensamento, fala e ação. Porque para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa pensar antes. Para falar alguma coisa, a gente precisa pensar antes. Tem gente que fala, mas eu agi sem pensar. Mas eu falei sem pensar. Bobeira. Falou pensando. Fez pensando. A diferença é que não raciocinou para fazer, né? Porque precisa passar pelo crivo do pensamento. Porque o pensamento vem do ser, e o ser não faz nada, absolutamente nada, sem o pensamento. Então esse pensamento é a força por trás de você lapidar o seu próprio magnetismo. Até aqui tudo bem, gente? Ótimo. Sendo o espírito um dínamo gerador de energia, emite incessantemente ondas, atraindo para si aquilo que emite. Bom, eu acho que vocês já escutaram isso, que a gente atrai o que a gente pensa, o que a gente é, o que a gente emite. Vocês já escutaram isso? O responsável por essa atração é o nosso magnetismo pessoal, que é criado pelo nosso pensamento. Então, o espírito, ele é um gerador de energia. Você está o tempo inteiro emitindo energia. Como as ondas de rádio, por exemplo. É o tempo inteiro, não para. Você também. Você não para de pensar, você não para de emitir uma energia, uma assinatura. E ao mesmo tempo que você joga essa energia, essa assinatura para o universo, o que o universo faz? Devolve para você. Então, tudo que a gente joga para o universo, ele vai devolver. Então, por isso, né, a gente tem que ter muito cuidado com o que nós pensamos, porque o universo devolve. Você pode ter certeza. Não tem aquela história, vem a cavalo? Né? Vem daí. Aí mudaram para vem a jato. Hoje não é mais, vem ao WhatsApp. Porque é questão de milésimos de segundo tá lá, vindo para você. Você não consegue nem se recuperar, você já tá tomando a porrada da vida, né? Não tá assim hoje? Rápido, né? Bom, então, eu já denominando o magnetismo pessoal, que é importante para a gente entender, e vocês falaram que entenderam, então eu vou seguir. Eu fiz um quadro aqui bem importante para a gente entender a relação entre o que eu estou dizendo. Ou seja, fé é igual a acreditar. Então, quando você tem fé, é que você acredita em algo, em alguém. E esse acreditar tem uma força de atração.
Tá? Então, no que você acredita, você atrai para você. Vocês entenderam a relação de fé, acreditar e atração? Isso tem que estar muito bem explicado dentro da cabeça. Porque a gente faz muitas das coisas sem pensar. E acaba sofrendo por isso. Não é à toa que tem tanto problema na nossa vida. A gente fala sem pensar, faz sem pensar, entre aspas, sem pensar, né? E depois sofre as consequências. Então, fé é igual a acreditar, que é igual a atrair pessoas e situações para a minha vida. Quando acreditamos em algo absolutamente, ou seja, 100% de certeza, ajustamos nosso campo eletromagnético com base nessa realidade. Então, imagine ao longo de vidas sucessivas a gente escutar que existe um Deus punitivo, que se nós errarmos, ele vai nos punir. Aí quando você cai a ficha que você errou, o que você vai pensar? Eu mereço punição. Não é assim? Aí você fica, eu mereço me punir. Eu mereço tudo que eu estou passando. Eu mereço. Essa realidade, entre aspas, que eu coloquei, é a realidade que você cria para si. E isso é muito importante, porque não quer dizer que essa realidade seja a realidade do universo, a realidade das coisas que funcionam. Nós criamos uma realidade paralela dentro da nossa cabeça. E essa realidade tem força. Então, quando a gente erra, o que a gente começa a atrair para nós? Sofrimento. A gente quer, porque a gente precisa sofrer para pagar os nossos erros. A gente fica se batendo. Isso tudo aqui. Então você, de forma empírica, natural, fica atraindo isso para você o tempo inteiro. Então o que você pensa? Sofrimento. Logo, o que você está fazendo? Você está lapidando esse seu campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, o que ele está atraindo para você? Sofrimento. Então, tomem muito cuidado nas nossas crenças, porque as crenças vão trazer exatamente aquilo que nós estamos pedindo. Se a gente crê em algo, essa crença vai atrair para a nossa vida. Certo? Vamos continuar. Eu não sei se eu fico desse lado, mas não liga não, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a fé cega e a fé raciocinada. Eu só vou dar uma pincelada. Por que isso é importante? Porque esse acreditar, ele por si só tem uma força. Mas quando você acredita em uma coisa que não tem razão nenhuma de crer, não é perigoso? É. Eu comecei a palestra falando, por causa dela, muitas pessoas morreram. Essa é a fé cega. E tem a fé raciocinada. Eu vou dar só uma pincelada, tá? Para a gente entender melhor aqui. Então, a fé cega. Tem uma passagem no Evangelho e no Novo Testamento, né? Onde Jesus foi convidado por um fariseu a ceiar em sua casa. Né? Naquela época, quando uma pessoa te chamava para ceiar, era muito importante. Só as pessoas importantes eram chamadas. Por quê? Você convidava e o outro falava, pô, quando eu fazer uma festa na minha casa, eu vou também convidar ele. Então era uma festa convidar. Nossa, ele me chamou, né? Então, um dos fariseus, vendo que Jesus operava milagres, falou, deixa eu conhecer esse rapaz que se diz o Messias. E chamou, junto com seus discípulos e apóstolos. Chegando lá, eles sentaram na mesa e já começaram a comer. Na hora, o fariseu se escandalizou com isso. Falou, isso é um absurdo. Na lei de Moisés, diz que nós temos que lavar as nossas mãos antes das refeições. Jesus, escutando aquilo, olhou para ele e falou, bando de hipócritas, até quando? E vocês, quando dizem que falam que honra pai e mãe, mas não fazem? Né? Aí Jesus complementou, não é o que entra pela boca que lameia o homem, mas o que sai dela. Porque o que sai dela parte do coração. E o que vem do coração é as injúrias, as calúnias, os maus comportamentos, tudo.
Então, não é o que sai não é o que entra pela boca que vai tornar o homem impuro, como eles tinham aquela fé cega nisso. Mas o que sai que torna o homem impuro. Quando Jesus falou isso, eles se escandalizaram. Por quê? Porque eles tinham uma fé cega numa lei de Moisés, uma lei civil, não era uma lei de Deus. Então, na época que Moisés criou essa lei, imagina um povo porco. Ainda tem, mas imagina naquela época. Não tinha banheiro, não tinha descarga. Então, não sei como eles se limpavam. Deve ser com a mão. Aí, vamos comer. Aí começavam a comer. Imagina a situação, gente. Então, Moisés falou assim, meu Deus, eu preciso botar um freio nesse povo porco. E falou assim, gente... Vamos lavar as mãos antes das refeições? E o que o pessoal fazia? Continuava fazendo a mesma coisa. Então ele falou, se vocês não lavarem as mãos, Deus irá puni-los. Aí o que eles começaram a fazer? Lavar as mãos. Vocês entenderam? É uma lei civil, não vem de Deus, vem dos homens. Então eles classificaram que as pessoas que não fizessem isso eram impuras. Então, logo, eles classificavam Jesus como impuro e seus discípulos. Quando Jesus falou isso, eles se escandalizaram. Aí Jesus falou essa palavrinha aqui. Essa palavrinha não, essa frase. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem no fosso. Então, assim, como é uma lei... que não foi enviada por Deus, ou seja, é uma lei humana, ela vai ser arrancada. Porque nada que vem de Deus não prospera, some com o tempo. Hoje, por exemplo, não existe uma lei para lavar as mãos. É uma questão de costume, de hábito. Empírica em cada um. Cada um acha se tem que lavar ou não. Você não é impuro por causa disso. Você não está indo contra Deus porque você não lava as mãos. Vocês entendem o problema da fé cega? Quantas pessoas foram mortas por causa dela? Então tomem cuidado no que você acredita. Sempre esse acreditar tem que estar aliado à razão. Tá? Então tudo que você acreditar, comece a raciocinar. Isso que eu creio, será que faz sentido? Será que alguém já teve esse pensamento igual eu? E tem uma linha total de pensamento e chegou numa conclusão? Por isso que é importante a leitura, o estudo. Quantos filósofos, por cada questão do ser, já pensaram e chegaram numa conclusão? A gente pode ter um atalho, né, e adaptar para a nossa vida. Né? Bom, estou falando aqui de fé raciocinada. Tá bom, Anderson, você falou da fé raciocinada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui já ouviu falar do centurião de Cafarnaum? Tem até acho que se não uma prece, né, na igreja católica, não sou dignos de que entreis em minha morada, não é isso? Agora vocês lembram. Agora vocês lembram. Bom, então Jesus estava lá com seus discípulos e apóstolos, sentadinho. Ele sempre se aproveitava de situações no dia a dia para ensinar as pessoas. Tudo ele utilizava como ensinamento. Por isso das parábolas, que eram mais fáceis de entendimento. Era uma historinha bobinha do cotidiano, mas que por trás tinha um fundo moral muito rico, profundo, poético muitas vezes, né? E eles estavam lá, e esse centurião de Cafarnaum, um centurião era um general de alta patente. Cara, ele comandava muitas pessoas, mas muitas pessoas. E os romanos eram pagãos, politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Então, os judeus tratavam os romanos como impuros. Tudo era impuro, né? Eles tratavam como os impuros. Então, eles não se misturavam. Eles só pagavam os impostos com muita raiva. Quem aqui gosta de pagar imposto? Acho que ninguém, né? Eles não gostavam de pagar imposto igual naquela época. Então, ninguém se misturava com os romanos. E Jesus era o único que se misturava com os romanos, com os samaritanos, que eram também considerados impuros, com as prostitutas, com os bandidos, porque ele queria a salvação de todos. E esse centurião chegou para Jesus e falou assim: você que é um mestre de quem eles falam, por favor, cura o meu criado.
Eu estimo muito esse criado, porque ele está lá em casa desde a minha infância e nada consegue curá-lo. Aí Jesus levantou e falou, tá bom, vamos lá. E estava andando. Quando ele estava andando, o centurião falou assim, mestre, não precisa ir até lá. Basta uma só palavra que ele vai se curar. Aí Jesus, na hora, Jesus ficou surpreso. Aí olhou para os seus discípulos e apóstolos e falou assim, vocês estão vendo? Em toda a Judéia, em todo esse lugar aqui, eu nunca encontrei a pessoa com a fé deste homem. Vá, o seu servo está curado. Aí, quando ele estava caminhando, os outros servos dele vieram. Ele se curou. Olha a força. Aí eu te pergunto, por que foi curado? Por causa da fé, do acreditar. Jesus acreditava que ele ia curar e o centurião também acreditava que Jesus ia curar. Mas esse acreditar não era uma fé cega, tinha uma razão, que eu vou ler aqui para vocês. Não sou digno de que entreis em minha morada, porém basta uma só palavra e meu servo estará curado. Já falei. Olha a razão. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Então ele era autoridade. E ele considerava Jesus uma autoridade também. E tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai. E ele vai. E ao outro, vem. E ele vem. E ao meu servo, faça isto. E ele o faz. Você entendeu a razão dele? Eu sou autoridade. Se eu creio numa coisa e eu delego, eu falo, vai e faz. Eu tenho certeza que ele vai fazer, porque ele me obedece. Então ele achava que Jesus tinha uma autoridade também. E essa autoridade ia fazer com que operasse-se a cura. Olha o raciocínio. Então assim, uma pessoa que era um romano, um guarda, que matava pessoas, tinha mais fé do que discípulos, apóstolos. Então assim, fé é muito importante, mas religião não quer dizer nada. Você pode ser católico, você pode ser judeu, você pode ser espírita, pode ser o que for. Se você não tem fé, você não tem nada. Nada. Não serve para nada a religião na sua vida. Então, eles, depois os discípulos, aprenderam bastante e sofreram. Sofreram pra caramba. Então, essa é a diferença, fé cega e fé raciocinada. Quando você tem uma fé raciocinada, a coisa é diferente. Bom, então vamos para a última parte aqui da palestra, que é sobre o tema que eu falei. Notem que eu precisei dar uma volta para explicar algumas coisas para chegar aqui, para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês, tá? Então, fé na mudança. A gente quer mudar as coisas na nossa vida, né? Essa mudança não é porque nós somos egoístas. Eu quero mudar, quero ter uma vida melhor, quero ser feliz. Isso não é egoísmo. Isso está intrínseco no ser humano. Todos têm esse desejo de estar numa situação melhor, de ser feliz. Todos. Isso está dentro de nós. É uma lei. É uma lei de Deus, universal, que é a lei do progresso. Porque quanto mais eu evoluo, mais eu sou feliz. Então a gente quer sempre evoluir. Por quê? Porque a evolução traz felicidade. Então a gente quer sempre. Então essas mudanças são muito normais. A gente não tem que ficar se martirizando. Tem uns que acreditam que isso é egoísmo e que merece punição. E fica se punindo. Fica se punindo. E fica se punindo. Lembra? Muda o campo energético, o campo eletromagnético. O que acontece? Você começa a atrair coisas ruins. Sofrimento, punição. Tá? Então quando você quer atrair mudanças, você tem que ajustar o modo de pensar e de agir. Sempre através da fé raciocinada. Aí eu coloquei alguns tópicos que eu achei importante para a gente ajustar esse modo de pensar para que nós façamos essa mudança no nosso campo energético, nosso campo eletromagnético, e isso atrair coisas boas para a gente, as mudanças que a gente quer. Certo? Então, perdoe tudo em seu passado. Quando eu falo de perdão para algumas pessoas, tem gente que acha que isso é teológico, filosófico.
Não. Ciência. Acabei de provar aqui para vocês que o modo de eu pensar e de agir muda meu campo eletromagnético e eu atraio isso para mim. Se eu não perdoo ninguém, o que eu vou atrair para minha vida? Tudo de negativo. Eu vou atrair falta de perdão, eu vou atrair tristeza, angústia, porque a centelha divina dentro de nós pede perdão o tempo inteiro a Deus, porque a gente erra bastante. Então, quando a gente não perdoa o outro, o que a gente acredita? Eu não perdoo o outro. Então, eu também não posso ser perdoado. Eu tenho que ser castigado, igual eu estou castigando o outro, não dando perdão para ele. Essa é a maioria da crença das pessoas. Então, assim, o perdão é uma das coisas. Mas também tem a falta de aceitação das coisas que aconteceram na sua vida. Eu não aceito o emprego novo, eu gostava do emprego antigo. Então, aquele emprego é um inferno para mim. Eu não tenho vontade de trabalhar, eu não quero pegar metrô, eu não quero chegar lá, quando eu chego brigo com o meu chefe, falo que o meu chefe é o pior do mundo. Será que é o problema no chefe ou o problema está em você? Porque você não aceitou a mudança de emprego. Entende? Então, o perdão, a aceitação, são coisas ligadas ao passado. Então, quando a gente não supera o passado, a gente fica preso. O passado é como se fosse uma âncora em nossa vida. Como que você vai ter coisas novas em sua vida, mudanças, se você não consegue aceitar o passado? É impossível. Para coisas novas virem, você precisa se desvencilhar de coisas antigas. Certo? Então, se você não faz isso, vai ser difícil. Você precisa se libertar do passado. O passado é uma âncora na nossa vida. Tá? Vença seus medos. Quem aqui tem medo? Levanta a mão, gente. Isso, vamos. Agora. Não que eu quero que vocês tenham medo, mas para falar que tenham, não. Tá melhor, tá vendo? Que bom. Isso. Tá vendo? Muda todo. O pensamento muda tudo, com certeza. Então o medo é um limitante, limitador. Então você, às vezes, tem medo de fazer alguma coisa, isso te trava. E esse te travar faz com que você não progrida. E esse não progredir não traz felicidade. Então o medo é pernicioso para o ser humano. E como que você combate o medo? Com a razão. Eu tenho medo de água, tenho medo do mar. Chegasse a onda, vinha assim, você sai correndo, você não entra no mar. Entra pelo menos até o joelho. Sente o mar. Você vai vencendo o seu medo, com a razão. Tem outra pessoa do mar, não tem por que eu ter medo. Tô aqui no mar. Aqui, ó, qualquer coisa eu saio correndo. Tem outra pessoa do meu lado me segurando. Tem o salva-vidas ali, qualquer coisa. Entende? O medo se combate assim, com razão. Você precisa combater seus medos, porque o seu medo está te prendendo nas coisas ruins. Se você pensa em medo, o que você vai atrair para a sua vida? Medo. Situações que levam você a estar de cara com o seu medo. Então, vença os seus medos. É muito importante isso para você mudar esse seu campo eletromagnético, e mudando esse campo, as coisas tendem a melhorar, tá? Acredite mais em você. Isso aqui é difícil, hein? E a insegurança, como é que tá? Se você não acredita em você, como que você vai mudar as coisas? Lembre-se que eu falei lá no começo. Se você não acredita 100%, você não opera a mudança. Você não atrai aquilo. Se você não acredita em você, como que você vai operar as mudanças? Você é o instrumento da mudança. Sem você na operação não tem. Concordam? Então, se você não acredita em você, você tem insegurança, é difícil você mudar alguma coisa. Então, você precisa aumentar essa confiança. Claro, sempre o meio termo, né? Muito confiança é soberba, né? Prepotência. Então você precisa ajustar a sua confiança. Saia da zona de conforto. Complicou. Falou de zona de conforto é com a gente mesmo. Quem é que gosta de ficar no conforto? Um emprego seguro, né?
Por exemplo, toda vez que eu venho fazer palestra, eu saio da minha zona de conforto. Toda vez. Então é assim. A vida não quer que a gente fique na zona de conforto. Porque a zona de conforto traz estagnação. E estagnação não traz evolução. Então a vida quer que a gente evolua. A gente está aqui para isso. A gente não está num spa. Literalmente não está no spa. Aqui é escola para uns, hospital para outros, presídio para muitos. Então a gente está aqui para resgatar nossos débitos e evoluir com isso. Aprender com a vida. Então, se a gente ficar estagnado, a gente não aprende. Tá? Isso é muito importante. Saia da estagnação, saia da zona de conforto, ou pelo amor, ou pela dor. Porque se você não for pelo amor, a vida vai te tirar pela dor. Tá? Então saia, não fique na zona de conforto. Sempre tente coisas novas, aprenda mais, evolua, sempre. Tenha bom senso. Bom, já que o Anderson falou que eu posso mudar as coisas da minha vida, que eu posso ter tudo, basta eu acreditar 100%, eu vou conseguir tudo. Calma, né? Vamos ter bom senso. Por exemplo, eu quero ganhar na loteria. Eu acredito que eu vou ganhar na loteria. Há possibilidade? Basta eu jogar para ter a possibilidade. Só que quando eu jogo, tem uma outra lei da probabilidade. Qual que é a probabilidade de eu ganhar na loteria? 0,00001. Quantas milhões de pessoas estão pensando 100% que vão ganhar também? Já ganhou na loteria? Olha que maravilha! É difícil, gente. Então, assim, tem que ter bom senso. Nem tudo você pode mudar. Nem tudo você pode atrair para sua vida. Tem coisas que seguem leis universais que estão acima de você. Você vai fazer uma oração para Deus, eu quero ganhar na loteria. Deus vai falar, cara, tudo bem, eu tiro essa lei daqui do universo só para você ganhar na loteria. Meu Deus, né? Você acha que Deus vai fazer isso? Não existe isso, né? Então precisa ter bom senso. Faça acontecer, é o próximo tópico. Então assim, vou usar o mesmo exemplo da loteria, você quer ganhar na loteria. Aí você, não, eu vou ganhar na loteria, você acredita 100% naquilo, eu vou ganhar. Aí você fica sentado no sofá. Aí você acompanha lá o sorteio pelo jornal, ou pela internet, ou pela TV. Será que eu ganhei? Nossa, não ganhei, que coisa, vou ganhar. Mas você jogou? Como que você vai ganhar? Se você não fizer acontecer na sua vida, nada acontece. Lembre-se, ajuda-te e o céu te ajudará. Isso é bem importante de ser lembrado. Quando o pensamento negativo vier, sobreponha-o com o positivo. Isso é importante. Você está acreditando, você está 100%. Não, eu vou conseguir. Aí a vida te dá uma rasteira. Aí você fala, meu Deus. Aí começa a vir o pensamento. Eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. É muito difícil. Começa a vir um monte de pensamento negativo. Se você deixar esse pensamento negativo te dominar, o que vai acontecer? Você vai começar a acreditar naqueles pensamentos negativos. Logo, aquilo que você estava atraindo para você parou de atrair. Agora você começa a atrair o inverso. Você começa a repulsar aquilo que você estava pedindo. Então o pensamento negativo é muito importante da gente lutar contra ele. Lute contra o pensamento negativo, mas com razão. Não adianta vir um pensamento, eu não sou capaz. Eu sou capaz. Você fica pensando isso, pensando. Aí daqui a pouco eu passo algum tempo, no dia seguinte, qual que é o pensamento de novo? Eu não sou capaz. Por quê? Porque você não lutou contra ele com razão. Você tem que pensar assim, acho que eu sou capaz. Eu sou filho de Deus, Ele quer o meu bem, Ele quer a minha felicidade. Como que eu não posso conseguir? Eu sou filho de Deus, eu tenho poder dentro de mim, de mudar as coisas, mudar coisas dentro de mim e atrair coisas positivas, pessoas boas. Eu vou conseguir. Com a razão você derruba qualquer pensamento negativo. Qualquer. Tá? Se ajustou o erro e aprendeu a lição, a mudança se opera. Então vamos pensar na vida como uma escola. Você está lá na 8ª série, tem um monte de lição. A vida vai te dando um monte de liçãozinha. Você vai lá, essa lição, não sei o quê. Aí chega a prova. Você falha na prova. O que acontece? Repete de ano, volta. E fica. Não passou na prova? Volta e fica. A gente repete de ano, várias vezes. Em várias provinhas da vida. Enquanto a gente não aprender a lição e não vencer a prova, a gente vai ficar num ciclo vicioso. Então a gente tem que finalmente aprender a lição
e passar na prova. Passou da prova, o que acontece? Próximo ciclo. A vida tira aquele problema da nossa vida. Porque a gente não precisa mais aprender aquilo, a gente já aprendeu. Não é punição, não existe punição. É lição, aprendizado, evolução. Se você aprendeu a lição, você não precisa mais ficar lá, sofrendo no mesmo ciclo. Então, saia desse ciclo. Se você não gosta, vá. Com a razão. O que eu preciso mudar para sair desse ciclo? O que eu preciso mudar para passar de ano? Tá? Fé na aceitação. Esse é complicado também, né? Então, uma coisa que ajuda bastante é fé raciocinada em Deus. Então, assim, Deus é soberanamente justo e bondoso. Ou seja, tudo que Ele faz é justo para todo mundo, certo? Eu, você, todos nós estamos dentro dessa lei. Então, há justiça e também toda bondade. Ou seja, essa justiça é bondosa, é para o nosso bem. Quantas vezes você pegou seu filho para levar para tomar vacina? É uma cena trágica, né? Você pega a criancinha, vai arrastando assim, e a criança chora. Você é má, você é mau, e não sei o quê, não gosto mais de você. E você vai lá e toma. Aí a criança fica chorando, você fica até com dó. A vida trata a gente da mesma forma, como crianças precisando de vacina. E ela vai fazer isso. Precisa, é para o nosso bem. Aprendizado traz evolução. Já falei aqui para você. Então não é punição, é aprendizado, evolução. Se a vida está trazendo dor, algo está errado em você. Então pare de culpar o outro, pare de culpar a vida e comece a olhar para dentro de si. Se eu não estou conseguindo mudar isso, se eu não estou conseguindo superar isso, alguma coisa tem de errado dentro de mim. Certo? Por quê? Não é as pessoas que trazem coisas ruins para nós, é nós que atraímos. Tanto as pessoas que fazem o mal, como situações também. Nós é que atraímos. Roubou meu carro, bota a culpa no governo, a falta de segurança. Tem 100 carros na rua, roubaram o seu. Tem alguma coisa errada, não tem? Ou se não, bota a culpa no obsessor. Essa é a moda aqui. Bota a culpa no obsessor. Mas quem que trouxe o obsessor? Eu? Certeza. Você que trouxe o obsessor para sua vida. Começa a perceber por que ele está lá. Aonde que ele está pegando? Porque ele vai pegar no seu tendão de Aquiles. É ali, no seu ponto fraco, onde ele vai pegar. Então por que você trouxe ele para sua vida? Alguma coisa você está fazendo de errado. A vida tem leis justas e bondosas com todos. Tá? Existem leis universais imutáveis, ou seja, eu não posso mudar meu bel prazer a lei. É para todo mundo. Tá? Enquanto a mudança não acontece, o melhor é a resignação e a perseverança em não desistir. Ou seja, se eu não consigo operar a mudança, eu tenho que buscar aceitar através da resignação. Mas a resignação, percebam uma coisa, resignação não quer dizer aceitar passivamente e ficar esperando a coisa acontecer. Não, eu aceito, eu sou resignado. Mas, nesse meio tempo entre o não conseguir e a mudança, eu vou fazendo de tudo para estar apto, para a vida trazer essa mudança. Então eu vou tentando por um lado. Não conseguir, eu vou para o outro. Não conseguir, eu vou pelo terceiro caminho. Não conseguir, eu vou pelo quarto. Vai chegar uma hora que, de tanto insistir, eu vou começando a aprender alguma coisa. Eu vou ajustando algumas coisas dentro do meu pensamento. Porque os erros trazem aprendizado. O problema não é errar. O problema é o medo de errar. Porque o medo de errar traz a estagnação. Então, a gente tem que buscar essa mudança a todo instante. A resignação é você aceitar aquilo que está acontecendo, mas você buscar, sem se desequilibrar, sem se revoltar com Deus. Tá? E perseverança, é isso. Não desistir nunca, porque vão aparecer coisas na nossa vida que vão ser difíceis. Um motivo de perseverança são os apóstolos de Jesus. Porque na época tinha um lunático que ficava caindo no fogo, caindo na água, fazia um terror lá. Lunático é um obsediado, né? Aí o pai dessa criança chegou para Jesus e falou: Jesus, por favor, cura meu filho. Porque os seus apóstolos, os seus discípulos não conseguiram curá-lo. Aí Jesus olhou para ele: ô homens de pouca fé, até quando eu vou ficar com vocês? Traz a criança. E trouxe. Aí ele chegou perto da pessoa, olhou para ele
levantou a mão e falou, sai dele. Aí o espírito saiu correndo. Olha, se a gente fizesse essa desobsessão, seria rápido. Seria mais rápido. Mas um dia a gente chega lá. E aí, os apóstolos falaram, meu Deus, como que ele conseguiu fazer isso? A gente não conseguiu? E aí, de canto, chegou para Jesus e falou, Jesus, como que você conseguiu fazer isso? Jesus olhou para eles e falou assim, é porque falta fé para vocês. Se vocês tiverem a fé de um tamanho de um grão de mostarda, você fala para a montanha, vai de cá para lá, e ela vai. Metáfora. Você não vai mover a montanha, é óbvio. O que ele quer dizer? Que quando você acredita 100% naquilo que você faz, você pode fazer qualquer coisa. Obviamente, dentro da lei. Tá? Então, eu espero que essa palestra tenha ajudado vocês na questão da fé. Então, quando falam aumentar a fé de vocês, não é aumentar, é você realmente ter fé. Porque não tem meio termo de fé, ou você tem ou você não tem. Ou você acredita ou você não acredita. Não pode ficar em cima do muro, tá? Não dá mais para ficar em cima do muro. Ou você tem ou você não tem. E aí você sofre com isso, tá? Eu espero que isso ajude vocês a vencer os obstáculos da vida. Tá bom, gente? Obrigado.